Não se deixem enganar por este aparato todo, porque eu estou de pijama há um mês. Olá, eu sou a Ana e eu sou portuguesa a viver na Coreia do Sul e achei então que se calhar seria interessante fazer um vídeo de perguntas e respostas sobre isso mesmo. Então eu pedi no Instagram há uns meses atrás e ontem algumas perguntas sobre o assunto. Eu peço desculpa se houver assim algumas alterações na luz, mas eu estou a usar a luz do sol porque não há dinheiro para lâmpadas e afins. E também estou a gravar no meu telemóvel, por isso escrevi as perguntas todas no caderno. Bora lá. Então, a primeira, que acho que é a pergunta que me perguntaram mais vezes, é como é que foste aí parar e como é que alguém de São João da Madeira acaba por ir viver para a Coreia do Sul? A versão curta é, eu estava a estudar em Inglaterra e não estava a gostar muito do meu curso. E na altura, o meu passatempo era estudar coreano, porque, bem, eu tinha assim um interesse em chinês e também na história do Japão. Na Coreia eu não ligava muito, sinceramente só conhecia o Gangnam Style e era só. Mas eu tinha algum interesse por serem idiomas tão diferentes do nosso. Mas disseram que eram idiomas super difíceis e os caracteres chineses são um bocadinho assustadores. Até que uma colega minha do secundário, que era tola pela Coreia do Sul, acho que ainda é, Mónica, se estiveres a ver, e ela disse que coreano não era com caracteres assim, tipo chineses, mas sim com um abecedário. E achei interessante, então comecei a ver, saquei um PDF e pronto, aprendi o abecedário. Realmente era bastante simples e pronto, comecei a aprender coreano, era o meu passatempo. E então comecei a consumir algum conteúdo coreano também. E depois na altura eu estava a pensar fazer Erasmus na Coreia, só que eu não estava a gostar do meu curso e então eu vivia com uma rapariga portuguesa e ela disse, então porquê é que não desistes e vais só? E pronto, eu nunca tinha pensado nisso porque sinceramente é de loucos e pronto, eu nunca sequer tinha saído da Europa e tudo e não é? Pronto, mas eu investiguei muito a situação e tenho uns pais extraordinários e pronto, cheguei lá. Dito assim, parece que foi um processo muito simples, não foi. Foi um processo que deu muitas dores de cabeça e demorou algum tempo e não é assim uma decisão que se toma da noite para o dia, né? Até porque eu nunca tinha lá ido e não tenho possibilidades para simplesmente ir ver se gosto, né? Mas pronto, arrisquei e pronto, correu bem. Como foi a adaptação na Coreia e dá para conseguir algum tipo de trabalho? A adaptação foi muito fácil, foi super simples, mas eu também acho que foi simples porque eu já tinha tido a experiência de mudar de país antes. E eu acho que se eu tivesse mudado de país diretamente para a Coreia, né, mudado de continente, eu acho que não teria corrido assim tão bem, porque, claro, é uma adaptação, é um mundo completamente diferente, mas pronto, acabou por correr bem. Também, antes de ir para a Inglaterra, eu passei tipo uma semana de intercâmbio na Bélgica e depois comecei a ir para lá algumas vezes. As temporadas na Bélgica foram a parte mais difícil e eu acho que foram a parte mais difícil em termos de viver no exterior, porque foi a minha primeira experiência em tipo viver no exterior. Claro que eu não vivia lá, eu passava tipo 3 semanas ou assim, mas por eu ter tido essa experiência e depois em Inglaterra, ajudou-me imenso a adaptação ser fácil. Depois, nós no primeiro ano da minha faculdade, nós vamos diretamente para Seul, vamos para um campus secundário que é em Songdo, que é noutro distrito, é 60 km e pronto, somos obrigados a viver todos num dormitório, então estávamos os calores todos juntos e assim, então pronto, deu para ter muito a vida académica. Também fiz um grupo de amigos na altura e apaixonei-me e fiz 30 por uma linha e pronto, a adaptação foi excelente. Se dá para conseguir algum tipo de trabalho? Dá. Mas eu até agora ainda não tive muita sorte no assunto, só consegui trabalhar num restaurante e dar explicações, que não foram nenhuma nem outra situação foram ideais, mas isso dá um vídeo de tipo 3 horas, por isso não vamos embarcar por esses caminhos, mas pronto, dá, e conheço alguns estrangeiros que até trabalham tipo, lá sem falar coreano, mas lá está, são pessoas que têm vocações, acho que é assim que se diz, tipo, muito específicas, do género neurologia, física, coisas assim. O que não é o meu caso, por isso eu acho que tenho de trabalhar o meu coreano. Mas pronto, se Deus quiser, há de correr tudo bem. Como lidas com a poluição do ar e implicações para a saúde? Não lido muito bem. Não vou mentir que a primeira coisa que eu faço quando chego à Europa é respirar bem fundo e dar graças a Deus. Não vou mentir. Mas pronto, a maneira de se lidar é andar de máscara. Só que o problema é a poluição está mais acentuada durante o verão. E o verão lá é super úmido. Estão a ver quando vocês estão tipo num oceanário
e entra na parte assim, acho que é um oceanário, no jardim zoológico, não tenho a certeza, e vocês entram assim numa zona toda tropical, assim meia tipo estufa, e vocês estão a morrer para sair de lá dentro, pronto, é isso. Mas na Coreia não dá para sair, porque é assim, então é chegar a casa, ar-condicionado, tomar banho tipo 20 vezes ao dia, estou a brincar, pronto, poupem água, tá? Mas é um bocadinho sufocante, e então, pronto, usar máscara nessas alturas é assim um bocadinho, pronto, complicado. Mas é assim, também não é um bicho de 7 cabeças. Por exemplo, eu estava-me a sentir super atafegada nos últimos tempos, então quando cheguei a Portugal fiz logo exames aos pulmões e assim estava tudo bem. Por isso, yeah. E também não é aquela ideia que nós temos, tipo, daquelas fotos da China que só se vê tudo cinzento e assim, não é isso. Há dias piores, há dias melhores e sinceramente não se vê. Às vezes dá para se ver, mas é muito raro, sinceramente, e depende também de se está a chover, se não está. Simplesmente, tipo, vocês dão um passo, levantam-se da cadeira, tipo, sobem um bocadinho de escadas e estão a morrer. É assim que se nota. A diferença na proxémica, eu não sei se é assim que se diz esta palavra, gente, mas vocês perceberam. Dos dois países, cumprimentos aceitáveis, linguagem corporal, gestos. É assim, eu acho que não há muitas semelhanças em relação a isto. Acho que é completamente diferente. Por exemplo, ninguém tipo acena, nem ninguém tipo dá 2 beijinhos ou abraços ou assim, é sempre vénias e pronto. Neste âmbito, tipo, não há assim muitas semelhanças. E, por exemplo, nós falamos muito com as mãos, não é? Eu já tive muitas situações em que eu estou a falar e estou assim e as pessoas estão a olhar para as minhas mãos, tipo, com a cara, tipo, o que ela está a fazer? Em vez de estarem a ouvir o que eu estou a dizer. E, tipo, há gestos, por exemplo, assim, ou este também, ou este aqui, no meu grupo de amigos, Jesus, foi, tipo, o show. Eu, tipo, estava a falar, fiz assim, eles ficaram, o que é que te aconteceu? Deu-te um aneurisma, ou assim. Portanto, malta, estes gestos são, assim, muito portugueses ou europeus. Ou acho que o Brasil também faz, pronto, não sei. Mas a Coreia não está preparada para o assunto. Mas depois eles também têm, assim, gestos que nós não temos. Por exemplo, os rapazes, isto é muito estranho, mas os rapazes têm muita mania de, do nada, começarem a dar lapada no rabo uns dos outros. Eu não sei porquê, mas eles literalmente começam a dar lapadas no rabo uns dos outros e fazem competições. E começam, tipo, a palpar o rabo uns dos outros. E depois ficam bué, tipo, #NoHomo. Eu não sei. É estranho, não sei. Diferenças, né? A melhor parte de viver na Coreia. 3 coisas. Então, conveniência, conforto e segurança. E eu vou explicar um bocadinho. Então, a conveniência é... Estão a ver, tipo, aquelas ruas que não importa a parte onde vocês olham, é só padarias. Tipo, só tem padarias. A Coreia é assim, mas com lojas de conveniência. Pronto. Tipo, em qualquer lado, loja de conveniência. E depois é assim, a loja de conveniência tem tudo. E então, tipo, se eu do nada tiver sede ou vontade de comer um chocolate às 3 da manhã, eu posso ir comprar água e o chocolate às 3 da manhã sem problema. Depois também há, tipo, um cartão único de transporte que se chama T-Money e vocês podem ir para o metro ou para o autocarro ou até táxi e há alguns restaurantes e lojas que aceitam. Eu nunca usei porque eu costumo ter pouquinho dinheiro nesse cartão, que é para o caso de o perder, que já aconteceu algumas vezes. O transporte é super barato. Quando eu vivia em Songdo, que era 60 km de Seul, eu pagava tipo, sei lá, 1,5€ ou 2€ para ir para Seul. E enquanto que eu, para ir daqui até ao Porto, que são 30 km, eu pago 4,5€, né? É uma diferença gigante. Por isso, isso é muito porreiro, isso é muito, muito fixe. Depois, o conforto é, se eu quiser ir toda arranjada, toda pipi para a rua, tudo bem. Mas se eu quiser ir de pijama, ou tipo toda de preto, fato de treino todo preto, máscara preta, tipo, óculos de sol, o que eu quiser, rolo na franja, que eu não tenho, mas eles fazem muito isso. Ninguém quer saber, ninguém olha. Sabem quando vocês acordam, tipo, com os pés para o outro lado, vocês não querem saber, não querem falar com ninguém, não querem ir às aulas, é só tudo preto, máscara, boné, ninguém me chateia. Tipo, eu quando vou à loja de conveniência às 3 da manhã, eu vou de pijama com um casaco, tipo, aqueles casacos de pneu, tipo, Michelin, de pneu, Michelin, que se usa no inverno, tipo pijama, esse casaco, meias e chinelos, está no ir. Depois a segurança é, imaginem, eu estou num café a estudar, estou com o computador, estou com o telemóvel, estou com os óculos, não sei o quê, e do nada quero ir fazer xixi. É só ir fazer xixi, tipo, não interessa, eu volto, o meu computador está lá, o meu telemóvel está lá, os óculos estão lá. Claro que eu sou portuguesa, então eu não confio a 100%, não é? É confiar desconfiando, mas até agora. Alguma vez foste alvo de xenofobia ou discriminação? Sim e não, mas sinceramente, eu como branca não me posso queixar, óbvio. O único episódio que já me aconteceu foi eu tipo estar sentada no metro e
tenho um lugar livre ao meu lado e vem uma pessoa tipo dirigida a esse lugar e do nada olha para mim e tipo vai para outra carruagem. Só que é assim, também já me disseram que é porque tipo eles têm algum medo ou assim, algum receio de tipo, os estrangeiros falarem com eles, eles não saberem falar inglês e não sei o quê, pronto, cenas assim. Houve um episódio, exato, eu tinha um jantar de curso e eu fui para o jantar de curso e fui com os amigos e nós por acaso éramos estrangeiros e um era coreano, pronto, mas tem aspecto estrangeiro porque ele sempre cresceu fora da Coreia, pronto. E depois nós estávamos numa mesa com tipo 4 coreanos e eles tipo, eu quando me fui embora, uma das minhas amigas, estrangeira no caso, era assim, olha, vocês não ouviram o que eles estavam a falar. É que eles estavam a falar, tipo, estavam a dizer bué merdas sobre nós. Estavam a dizer, tipo, estas gajas estão aqui só porque querem gostam de K-pop e vêm não sei o quê, vêm novelas coreanas e mais não sei o quê, não sei o quê. Tipo, a dizer bué merda sobre nós. Literalmente ao nosso lado, tipo, nós estávamos a comer cenas da mesma travessa, estão a imaginar? Pronto, e por acaso, tipo, o meu coreano é mais ou menos, e as minhas 2 amigas estrangeiras que estavam comigo são fluentes em coreano, tá? Então, tipo, achei mesmo uma falta de respeito. Eu, sinceramente, eu não estava a prestar atenção, eu estava só, tipo, na nossa conversa, caguei completamente para eles. Mas depois descobri que, tipo, que eles estavam a dizer isso, e apeteceu-me bué voltar para trás e, tipo, dizer-lhes assim umas cenas. Só que é assim, eles também foram bué burros, porque eles no início do jantar, eles estavam bué, não sei se está a chover, não sei o quê, estava bué de frio, não sei o quê, eu vou ter de ir para casa, não sei o quê, tudo em coreano. E eu do nada era, tipo, em inglês. Não está a chover, tipo, estão a ver, e tipo, a coisa é assim, a cortina. E eles, ok, não sei o quê, tipo, e responderam-me em inglês, e eles não se tocaram, que eu, tipo, percebi o que eles estavam a dizer, né? Pronto, por isso há muito esse tipo de discriminação, de assumirem que nós não falamos coreano e começarem a dizer merda, e nós, tipo, bitch. Sentes que a Coreia está a tomar atitudes em relação à poluição e aquecimento global? Messi. Sim e não também. Acho que depende muito da zona onde vocês vivem e, por exemplo, está muito melhor desde que eu lá cheguei, sinceramente. E agora há tipo algumas leis, há uma lei, acho eu, que se vocês forem a um café e pedirem tipo take-out, ou seja, copo de plástico, se do nada vocês se lembrarem, afinal vou ficar aqui dentro, não podem, tipo, são obrigados a sair, porque se vocês quiserem ficar lá dentro tem de ser louça. Então pronto, há esse cuidado. Também já não se serve palhinhas, não, serve-se palhinhas sim, mas há alguns sítios que reduzem ou tipo já não servem e tipo nas lojas dos 300 e assim já tem aquelas palhinhas de metal e assim, mas pronto, é por aí. Depois, nos condomínios, por exemplo, há assim um cuidado com a reciclagem, tipo há contentores de reciclagem e assim, mas por exemplo no meu prédio não existe nada disso. Por isso depende, porque eu não vivo num condomínio fechado, nem num condomínio XPTO, vivo num prédio tipo dos mais antigos. Quer dizer, não é dos mais antigos, é de 2013, foi construído em 2013, mas é tipo do estilo antigo, porque lá há tipo vários tipos de prédios, digamos assim, então o meu prédio é tipo, não é daqueles XPTO que tem esses cuidados. Pronto. Por exemplo, eles lá, eu disse que era muito conveniente, né? Uma coisa também muito conveniente são as entregas. Vocês qualquer coisa que queiram, tipo, podem pedir tipo, para entregarem para a vossa casa. E há uma aplicação de entregas de restaurante que agora faz muita publicidade, tipo, se vocês não precisarem de talheres ou não sei o quê de plástico, por favor digam, porque vamos tentar tornar este país mais verde. E há assim, tipo, vídeos, tipo, há televisões nos autocarros e há assim vídeos disso, tipo, de tornar a Coreia mais verde e não sei o quê. Por isso acho isso excelente, porque quando eu cheguei lá eles sinceramente não se importavam muito com o assunto, digo eu, há 3 anos atrás. Por isso acho isso muito fixe, de eles estarem a evoluir nesse sentido. O que menos gostas na Coreia? Provavelmente já te fizeste esta pergunta. Acho que não, acho que nunca me fizeste esta pergunta. O que é que eu menos gosto? Já sei. Já sei. Então, como eu disse, é tudo muito conveniente, né? E dá para fazer tudo pelo telemóvel. E eles lá estão sempre ao telemóvel. Tipo, os meus pais sempre que me vão visitar, eles começam sempre a rir quando estamos no metro, porque eles entram e está toda a gente ao telemóvel. Tipo, lá está, como eu estava a dizer, que ninguém se importa, tipo, ninguém quer saber da maneira que tu estás, tu podes estar tipo, todo serapintado, ninguém quer saber, ninguém olha. Pronto, se for estrangeiro as pessoas olham um bocadinho, depende, mas pronto, regra geral, ninguém quer saber. Mas lá está, eles não querem saber de nada de vez em quando, né? Claro que isto é muito generalizado, tá? Por exemplo, já houve muitas instâncias que eu ouço uma ambulância e tipo, cá em Portugal, se alguém ouvir uma ambulância, literalmente a malta salta da ponte se for preciso para a ambulância passar. Mas lá eles ficam tipo no carro, na boa, ou tipo no telemóvel, a atravessar a passadeira, está tudo fixe. Eu só fico tipo, olhem para a estrada, gente. Mas pronto, é essa a parte que eu menos gosto. Pronto, e lá está, regra geral, tá? Regra geral, atenção. O que mais te marcou nessa cultura?
É assim, eu tinha pensado nas respostas destas perguntas antes de começar a gravar, mas esta aqui eu não sei o que é que mais marcou na cultura. Eu acho que a coisa que mais me marca, que não é uma coisa da cultura em si, é como é que é possível eu encontrar tantas semelhanças com o nosso país a 10 mil quilómetros. Lá na Coreia, se eu disser que sou de Portugal, eles ficam, já fui ao Porto, tipo, o Porto, não sei o que, o Porto está na moda, está na Coreia, tipo, está na moda. E depois, não sei o que, Lisboa e Cristiano Ronaldo e natas, que lá há cafezinhos de natas, tá? Vocês estão a caminhar na rua e veem tipo assim um cafezinho com um galo de Barcelos e azulejos e diz tipo pastel de nata, mesmo tipo pastel de nata em português. A única cena é que eles têm natas de sabores. Tipo, natas de batata doce, nata de manga, nata de não sei o quê. Não sei, pronto, eles adaptaram, mas tem. A cena que eu mais gosto nessa cultura é conseguir sentir-me em casa tão longe e, tipo, as pessoas saberem onde é que eu sou e pronto, é isso. E, por exemplo, Inglaterra, eles conduzem do outro lado, as tomadas são diferentes. Tipo, na Coreia as tomadas são iguais às nossas. Tipo, muitas coisas parecidas. Então é muito fixe, essa parte. Yeah. E depois a última pergunta é se eu aceito visitas, e sim, Ruben, aceito. E já sabes, mal ponhas os pezinhos na Coreia, a gente passa assim uns dias na Coreia, mas depois é ir para o Japão, tá? Tá combinado? E pronto, malta, foi isso por hoje. Digam-me se quiserem que eu responda a mais alguma coisa ou se têm alguma ideia de vídeos que eu possa fazer, não sei. Eu acho que vou tentar dividir os vídeos entre português e inglês e pronto, não sei. Acho que vou apostar um bocadinho mais nisto porque gostava de ter assim um projeto criativo e acho que o YouTube é assim uma plataforma super fixe para isso. Ainda tenho assim alguma dificuldade em gravar, por isso peço desculpa e lá está o sol hoje, pronto. Espero que não tenha sido assim tão tipo, doloroso de se ver, mas pronto. Fiquem bem, fiquem em casa, tá? Fiquem em casa e pronto. Fiquem bem.